A palavra de Deus hoje é volte a sonhar. Eu quero ler para você que está aqui em Eclesiastes 11:4, que diz assim: quem observa o vento não plantará, e quem olha para as nuvens não colherá. Então, você precisa voltar a sonhar, mas você precisa fazer a sua parte. Não tem como você fazer diferente, né? Se você tem um sonho, você precisa correr atrás dele. Você precisa fazer, colocar a mão na massa. Agora, se você ficar olhando o vento, você não vai plantar. Se você ficar olhando as nuvens, você não vai colher. Porque você vai ficar sempre preocupada. E se, e não sai do lugar. Sempre haverá um prêmio para aqueles que nunca desistem de sonhar. Eu falo para você que hoje, nesse dia de hoje, 18 de maio de 2025, é um desafio para mim. A gente começa um dia louvando e agradecendo a Deus, porque Ele está nos dando a oportunidade de viver mais um dia, de sonhar, de concretizar e de realizar os nossos sonhos. Mas desafios, são vários, né? Em várias áreas nós temos desafios. Mas lembrando que nenhum deles é maior do que o nosso Deus. Nenhum deles. Eu quero também ler 1 João 3:2, que diz assim: seremos semelhante a Ele, porque haveremos de vê-lo como Ele é. Em um piscar de olhos, seremos transformados para ver e estar na presença do Pai. Thomas Baggio, afligido precocemente pelo mal de Alzheimer, em crônicas, ele registrou a sua perda de memória, perdendo minha memória. Esse livro registra o processo perturbador, através do qual, pouco a pouco, tarefas, lugares e pessoas são esquecidas. E sonhos são deixados para trás, porque o Alzheimer, ele tira a sua memória. O mal de Alzheimer envolve a falência de células nervosas do cérebro, levando pela perda gradual de memórias, confusão e desorientações. Pode ser trágico observar uma pessoa antes mentalmente alerta e depois ela esquecer lentamente como se vestir, como andar, ou fracassar ao tentar reconhecer o rosto daqueles que tanto amam. É como perder a pessoa antes mesmo da morte. A perda de memória também pode ocorrer em outros motivos, como ferimentos ou traumas. Mas de uma coisa eu quero te dizer: você está perdendo por não lutar, por não buscar, por não fazer a sua parte pelos seus sonhos. E para aqueles que nós como ferimentos ou traumas, você pode perder também a memória. E para aqueles de nós que vivem até a terceira idade, e o colapso de nosso corpo é inevitável. Mas há esperança para o cristão, há esperança para nós. Quando os cristãos receberem seus corpos glorificados na ressurreição, eles serão perfeitos, 2 Coríntios 5:1 até o 5. Mais importante ainda, no céu reconheceremos aquele que morreu para nos redimir. No céu, lembraremos do que ele fez e iremos conhecê-lo pessoalmente, pelas marcas dos pregos em suas mãos. João 20:25:1. João 20:25. Coríntios 13:12. O esquecimento pode acometer os nossos corpos terrenos, mas quando virmos o Senhor, seremos semelhantes a Ele, porque haveremos de vê-lo como Ele é. Eu e você tenhamos nessa manhã uma certeza. Deus nos acordou, porque Ele tem algo a fazer em nós e através de nós. Nós podemos ser ferramentas que Ele quer usar nesse tempo
para salvar, para resgatar, para mudar a história. Mas sempre haverá um prêmio para aquele que nunca desiste de sonhar, mesmo no meio de uma tribulação como essa. Essa é uma doença que acomete muitas pessoas. Tem muitas pessoas com mal de Alzheimer, tem muitas pessoas com câncer, tem muitas pessoas com depressão. Gente, vocês não têm noção como tem pessoas acometidas de depressão. Tá assustador. E eu quero falar, Senhor, nos ajude, nos socorre. Porque o Senhor é o Deus que cura tudo isso. O Senhor é o Deus que sara, o Senhor é o Deus que restaura. Nessa manhã, visita, Pai. Visita cada homem, cada mulher, cada família que precisa do seu resgate, da sua cura, do alívio. Nessa manhã, nesse dia, nesse primeiro dia da semana, domingo, 18 de maio de 2025. Nos socorre, Senhor, porque só o Senhor pode nos socorrer. Um dia alguém disse que nada é tão nosso quanto os nossos sonhos. E sabe, quando estamos alinhados à vontade de Deus, isso é uma realidade. Porque Ele mesmo planta em nós sonhos e projetos que estejam alinhados com o nosso propósito aqui na Terra. Mas acontece que muitas vezes o percurso entre os sonhos e a sua realização nos faz desanimar. Não é verdade? Eu tô te falando de algo que eu sinto. Muitas vezes esmorecemos na caminhada e perdemos a perspectiva diante dos obstáculos da vida, deixando morrer o que outrora nos movia. Mas Deus é Pai. Ele é especialista em resgatar os sonhos, em resgatar os nossos corações e nos impulsionar novamente a perseguir e voltar a sonhar. Ah, Marisete, a perseguir e a prosseguir e voltar a sonhar. E se assim nós permitimos, porque Ele não invade a vida de ninguém. O Senhor, Ele só vem para a sua vida e para a minha vida se eu e você clamarmos a Ele, chamar Ele para viver em nós, para habitar em nosso coração. Ser templo do Espírito Santo de Deus é isso, é falar, Senhor, eu não estou dando conta hoje, me socorre. E amada, Deus me acordou hoje. 2h pouca da manhã, eu levantei, fui no banheiro, eu tive um sonho e eu fui orar, interceder, repreender pela vida de uma pessoa que eu sonhei com ela. Falei, Senhor, por que o Senhor me trouxe a memória, esse sonho? O que o Senhor quer falar comigo? Orei e voltei a deitar para dormir mais um pouco. O que morreu em você? E por que isso aconteceu? Reflita. Se foi por uma dificuldade, uma mágoa, uma traição, algo que saiu inesperado e totalmente diferente do que você planejou, não importa o fato. O fato é que hoje Deus nos encoraja a não olhar as circunstâncias. Eu estou falando para mim primeiro. Não olhe para a circunstância, Marisete, mas olhar para as circunstâncias nos paralisa, sabia? Então, Ele quer que a gente olhe para Deus. Ele encoraja que a gente olhe para Ele, para o Deus que tudo pode. As circunstâncias, muitas vezes, é impossível para mim, mas é possível para Deus. Mas a prosseguir. Na vida, para avançarmos, precisamos tirar os olhos daquilo que nos paralisa e fixá-lo no que nos move. Esqueça a circunstância. Olhe para Jesus, olhe para Cristo, exerça sua fé e veja além. Veja além. Não é hora de desistir. Lembre-se de que são as grandes batalhas que nos conduzem a grandes vitórias. Não coloque a esperança na sua força ou na sua capacidade.
porque nós somos limitados e falhos. Lance-se diante do Senhor e você verá que Ele fará muito além do que você sonhou. Muito além do que você sonhou. Eu falei, Senhor, me socorre. Eu estou vivendo dias tão complexos. O Senhor sabe os desafios que eu tenho vivido. Eu e a minha casa, eu e a minha família, eu e o meu esposo. Porque tem coisa, amados, que a gente divide com os filhos. Tem coisa que a gente divide com o esposo. E tem coisas que a gente divide só com Deus. Então o Senhor conhece as intenções do meu coração, o Senhor conhece as batalhas que eu venho travando, o Senhor conhece as guerras interiores, o Senhor conhece todas as coisas. E nessa manhã de 18 de maio de 2025, Ele quer que nós voltemos a sonhar. E Ele diz: sempre haverá um prêmio para aqueles que nunca desistem de sonhar. Leia Salmo 54 e leia também Eclesiastes 11:4. E lembre de uma coisa: o Senhor vai transformar as nossas vidas. Num piscar de olhos, nós seremos transformados. E a palavra-chave hoje é sonho. Enquanto você tiver um sonho, Deus vai te dar força para você avançar em direção a concretizá-lo. Acredite, Ele é contigo. Ele te prometeu. Se você for filho, Ele diz: ei, filho, seja forte e corajoso. Eu estarei contigo todos os dias da tua vida. Todos os dias, é todos os dias, amados. Todos os dias. Todos os dias. E, velhos, eu quero falar para você uma coisa. É fácil? Não, né? Você precisa decidir viver os sonhos de Deus para sua vida, porque os sonhos são dele, Ele que coloca em nossa mente. Então volte a sonhar, volte a sonhar, porque Ele quer fazer com que você seja capaz de realizá-los. Os planos e os propósitos de Deus não falham. E quando a gente chegar lá, a gente vai entender que estava tudo no controle dele. Nada foge do controle de Deus. Exerça a sua fé e volte a sonhar. Eu vou pegar um livro aqui, eu vou ali atrás de uma menininha que a gente tem que ir para a igreja. E lá em Gálatas 6 diz assim: e não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos e não desanimaremos. Ei, se não desanimarmos. Gálatas 6:9. Até ontem eu posso ter vivido de forma aleatória, sem me preocupar com a intenção das minhas ações e dos relacionamentos. Mas hoje eu me torno uma pessoa 100% intencional. Intencional. A minha intenção é, número 1, é ser a imagem e semelhança de Deus. A número 2 é destravar pessoas e resgatar gerações. Já a terceira é treinar os meus filhos para que eles tenham famílias fortes, que eles avancem, que eles não passem pelos mesmos desafios que eu. Chega de viver de forma aleatória. Chega de andar com pessoas que não faz sentido no meu crescimento. Chega de gastar energia com besteiras. A intenção vai me fazer prosperar e serei intencional em tudo que eu fizer, porque o Senhor me chama para voltar a sonhar. E você também pode. Volte a sonhar. Deus quer cuidar de você, da sua casa, da sua família. Que Deus te abençoe, que seja um início de semana extraordinário, que você possa voltar a sonhar. E lembre-se de uma coisa: o que é impossível para você é possível para Deus. Então tire os olhos da circunstância e avance em direção a tudo que Ele tem para você. Exerça a sua fé. Deus te abençoe. Um abraço.
compartilha essa live, vai lá no nosso canal do YouTube, também se inscreva no nosso canal, compartilha, ajude a crescer, porque cada vez mais que você curte e compartilha, você leva a mensagem do Senhor para uma pessoa. Que Deus te abençoe. Um abraço.